Sejam bem-vindos ao Farofa Geek, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar sobre o filme Invocação do Mal 3, fazendo um paralelo entre a história real e o que foi falado no filme. Invocação do Mal 3 é o terceiro filme dessa franquia que está situado dentro do universo cinematográfico do James Wan, que tem aí vários filmes que foram originados dessa primeira franquia chamada Invocação do Mal. This is Ed Warren, here with Lorraine. All right, let's get started. Enquanto os dois primeiros filmes dessa franquia, eles envolvem muito a questão sobrenatural, esse aqui ele é baseado em fatos reais, assim como os outros dois. Esse aqui envolve uma alegação de possessão demoníaca em um tribunal americano. Então o filme é mais com Ed e a Lorraine coletando provas para tentar provar a inocência do rapaz que está sendo acusado com a alegação de possessão demoníaca. Eu sou muito fã dessa franquia, eu gosto muito desse universo cinematográfico do James Wan, mas esse aqui... Eu acho que a gente podia passar sem a existência desse filme. Acabou ficando muito distoante do que o Invocação do Mal costumava ser com os filmes anteriores. Inclusive, já comenta aqui embaixo o que você achou do filme, se você também achou que ficou aí não muito legal. E lembrando, se você curte saber as histórias reais por trás das suas obras favoritas, já se inscreve aqui no canal e assina o sininho de notificações, porque a gente tem uma playlist só disso. Apesar de eu não ter gostado dessa Invocação do Mal 3, eu fiquei sim com uma pulga atrás da orelha. Assim que eu terminei de ver o filme, eu já quis correr atrás da internet de informações para descobrir a história real por trás do filme. Eu comentei com vocês lá no Instagram o que vocês achavam da ideia então de eu fazer um vídeo sobre isso. Inclusive, já vai lá no Instagram seguir a gente se você ainda não segue. E vocês adoraram a ideia e cá estou eu fazendo esse vídeo. I think I hurt someone. A história real de Invocação do Mal 3 começa lá em junho de 1980, quando o David Glatzel ele vai ajudar o Warren numa mudança que ele estava fazendo. Na verdade, o Warren pretendia se mudar para essa casa e aí o David, que era o irmãozinho pequeno da namorada dele, a Debbie, estava ajudando o Warren a arrumar a casa. Só que depois desse dia de arrumação, a Judy, a mãe do David e da Debbie, falou que o David começou a ver umas coisas esquisitas. Ele estava vendo um homem com olhos pretos bem grandes e um rosto bem fino, e ele tinha chifres, cascos e orelhas pontudas. E ela falava que esse cara estava falando coisas estranhas pro filho dela. Que todo mundo ia morrer, que a família ia morrer. E aí o David, ele contou também pra família que lá na casa que ele estava ajudando o Warren a arrumar, ele viu um homem velho com um corpo queimado. E depois desse dia de arrumar a casa, lá com o Warren, o David, ele passou a sofrer de terror noturno. E ele acordava de madrugada com hematomas e arranhões no corpo dele. Lógico que a família ficou assustadíssima, então a Judy ela resolveu chamar o Ed e a Lorraine Warren. Eles já eram super famosos como investigadores do paranormal. Eram demonólogos bem famosos lá nos Estados Unidos. Quando eles chegaram lá, eles performaram um exorcismo no David com a ajuda de alguns padres. Porque assim, a situação estava tão tensa que foi preciso mais de um padre para tirar o demônio do corpo do David. E na verdade aí a gente está falando de demônios. Porque o Ed e a Lorraine, eles falam que o David, ele tinha 43 demônios no corpo dele. E eles sabiam disso porque o David, ele nomeou cada um dos demônios. Se você curte terror, você sabe, né? Tem aquilo que se você sabe o nome do demônio, você tem poder sobre ele. Então é muito importante aí você descobrir sempre o nome do demônio. Se você tem um demônio aí, tá vendo? Você pergunta o nome dele. Essa informação é importante. Enquanto em entrevistas, a Lorraine falou que ela via um vulto preto do lado do David. Além do fato dele ficar mudando a voz dele, né? O tom da voz dele, o Ed, ele fala que ele viu uma cadeira de balanço ficar se mexendo sozinha. E além disso, o mais bizarro, o Ed jura que os brinquedinhos de dinossauro que o David tinha estavam também andando sozinhos. E de acordo também com o Ed, ele disse que nesse dia do exorcismo, o Warren, ele falou com o demônio que estava possuindo o David para que ele largasse o seu amiguinho. Então ele ofereceu o seu corpício ao demônio, para que o demônio saísse do David e entrasse nele. E pelo que a gente vê no filme, esse convite foi uma péssima ideia
para o Orne. O que aconteceu foi que depois desse dia do convite aí para o demônio possuir o Orne, a vida seguiu normalmente, as coisas estavam indo. O Orne acabou não ficando naquela casa, porque ele achou um pouco estranho o comportamento do David depois de ter acesso à arrumação da casa, e ele e a Debbie, eles alugaram um outro lugar. Eles alugaram um cantinho que o chefe da Debbie, que trabalhava numa pet shop, o Alan Bono, ele tinha disponível. Fica aí questionamento se é uma boa ideia você alugar um imóvel do seu chefe, mas eles fizeram isso. O Alan, ele tinha uma pet shop e a Debbie trabalhava ajudando ele a cuidar dos cachorrinhos. Oi, gente! Se você tá curtindo esse vídeo, não se esquece, se inscreve aqui no canal, hein? Obrigada! E o que aconteceu foi que depois do evento do convite lá para entrar no corpo do Orne, a Debbie, ela fala que o Orne começou a agir de forma estranha. Ele começava a entrar nesses transes em que ele não ouvia mais nada ao seu redor e ficava só parado, prostrado. Em alguns momentos ele começava a rosnar e ele falava que ele estava vendo uma besta. Só que quando ele saía do transe, ele não lembrava mais de nada disso. A Debbie ficou bem bolada com essa história, mas, de novo, vida que segue. Até o dia 16 de fevereiro de 1981. Nesse dia, o Alan, que era o chefe da Debbie, ele levou a Debbie, o Orne, uma prima da Debbie e as duas irmãs do Orne para almoçar. E depois que eles terminaram de almoçar, o dia passou e lá na hora do jantar, a Debbie levou as meninas para comer pizza. Só que ela fala que ela estava sentindo pressentimento de que tinha alguma coisa esquisita acontecendo em casa e ela correu para casa com as meninas. Quando ela chegou, o Orne e o Alan, eles estavam se envolvendo numa briga. E isso porque ela fala que os dois já estavam um pouco bêbados. O Alan, ele acabou bebendo muito vinho lá no almoço, então ele estava bem bêbado. E o que a Debbie diz que aconteceu foi que no meio da briga, o Alan, ele agarrou a Mary, que era a priminha da Debbie de 6 anos, e não queria mais soltar. O Orne ficou meio desesperado com isso. E aí, a Wanda, que é uma das irmãs do Orne, diz que é aí que a coisa ficou estranha, porque é como se ela tivesse visto o irmão entrando novamente naquele transe que ele entrava. Ele rosnou, fez um barulho animalesco e ela viu um vulto brilhante no ar. Depois desse momento, o Orne ficou um tempo ainda parado, com o olhar fixado pro nada, como ele sempre ficava quando ele entrava nesse transe. E ela e a Debbie falaram que o Orne, ele ficou um tempo parado, por alguns segundos, ele não se mexia, até que ele caiu com a cara no chão, porque nesse momento ele tinha sido morto pelo Orne com uma faca. Na época do crime, o Orne, ele tinha somente 19 anos. Como o Ed e a Lorraine, eles tinham performado um exorcismo no David, e o Ed lembrava muito claramente do Orne convidando o demônio do David para o corpo dele, eles decidiram que eles queriam ajudar na defesa. E foi assim que foi construída a primeira alegação de defesa de possessão demoníaca dos Estados Unidos. E uma das frases mais impactantes do filme, que foi falada pelo Ed Warren, na verdade é do advogado de defesa do Orne. O advogado Martin Minella, ele falou a seguinte frase: "As cortes, elas sempre lidaram com a existência de Deus. Agora chegou a hora delas terem que lidar com a existência do demônio." Essa é uma frase que é dita lá no iniciozinho do filme pelo Ed. Só que agora começa a entrar na história a parte que eu acho que mais difere a história real do filme. The court accepts the existence of God every time a witness swears to tell the truth. Lembra que lá no filme, a advogada que eles elencam pro caso questiona a credibilidade dessa tese de possessão demoníaca, dando exemplos lá na Inglaterra de que isso não colou? E eu acho que é até nessa hora do filme que o Ed fala essa famosa frase. Então, o que acontece é que lá nos Estados Unidos, nesse caso do filme, também não colou não. O juiz, ele negou que a defesa pudesse alegar essa tese defensiva de possessão demoníaca. E como já de cara o juiz, ele barrou essa tese de defesa, o júri, na hora de julgar se o Orne seria culpado ou inocente, ele nunca ficou sabendo dessa história. Essa história de possessão nem chegou no júri. Inclusive, se você tem curiosidade de saber como é que funciona o júri lá nos Estados Unidos, eu expliquei um pouquinho disso no nosso vídeo sobre o set de Chicago. Eu vou deixar linkadinho aqui em cima para vocês verem depois. No caso do Orne, o júri deliberou por 3 dias, até que finalmente ele chegou na conclusão que é mostrada do filme. Em 24 de novembro de 81, o Orne, ele foi acusado por homicídio culposo, quando não se tem intenção de matar. E por causa desse crime, ele foi condenado de 10 a 20 anos de prisão. Mas na prática, ele acabou saindo só com 5 anos por bom comportamento. Enquanto ele ainda
ainda estava na prisão, o Orny e a Debbie eles acabaram se casando, como a gente vê no filme. Eles tiveram 2 filhos e ficaram juntos realmente até o fim dos tempos, até a Debbie infelizmente morrer de câncer. O final do filme fala que eles estão vivos até hoje porque a Debbie morreu um pouquinho antes da estreia do filme. Então, quando o filme estava pronto, ela ainda não tinha morrido. A Debbie, ela inclusive foi consultora pro filme. We think your family was cursed. Vamos agora falar da maior reviravolta desse caso. Existe um personagem que foi omitido da história do filme de forma proposital, que é o irmão do meio do David e da Debbie, o Carl. O Carl foi omitido do filme porque em 2007 ele processou a Lorraine Warren e um outro escritor do livro The Devil of Connecticut. E ele processou justificando que o Ed e a Lorraine e esse outro escritor do livro, o Gerald Brittle, eles lucraram com o sofrimento da família dele e que, na verdade, o que eles fizeram foi um golpe, uma farsa. Eles forjaram toda a história de possessão demoníaca para vender mais livros e continuarem se mantendo famosos. O Carl continua falando que o Ed e a Lorraine expuseram a família dele ao ridículo. E aqui a história se divide um pouco porque a gente tem aí uma divergência de fontes. Algumas fontes que eu pesquisei para fazer esse vídeo falaram que não foi só o Carl que processou o Ed e a Lorraine. Tiveram fontes falando que também foi o David, o garoto que foi inicialmente possuído. Eu não sei muito bem se essas fontes estão certas porque eu acredito que se o David tivesse processado também, ele não estaria no filme, ou então ele estaria no filme com o nome alterado, pelo menos, né? Apesar aí desse processo, tanto o Orny quanto a Debbie sempre continuaram apoiando a versão dos fatos do Ed e da Lorraine, de que houve possessão demoníaca sim, tanto do David quanto do Orny. But I can see things that your people can't. Esse foi o nosso vídeo contando a história real de Invocação do Mal 3 e já comenta aqui embaixo se você gostaria que tivesse Invocação do Mal 4. Ainda não tem nada confirmado, mas o Michael Chaves, que foi o diretor desse filme, ele falou numa entrevista que ele gostaria muito que a franquia continuasse nos anos 80, porque a década de 80 nos Estados Unidos foi conhecida como o Satanic Panic, o pânico do satanismo, em que tudo era culpa do demônio. A gente já falou sobre isso em vários vídeos, dentre eles um sobre o Richard Ramirez, que eu também vou deixar aqui em cima linkadinho pra vocês. E lógico, se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal, assina o sininho de notificações, porque isso ajuda demais a gente a continuar fazendo o nosso trabalho. Um beijo e até a próxima!